ficar sabendo o que aconteceu ao longo da semana no julgamento lá no Fórum de Guarulhos, em que está em jogo aí o destino de Misael Bispo de Souza, que está sendo acusado de assassinar Mércia Nakashima. Olá, doutor Eduardo. Bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Já começou? Já começaram os trabalhos no dia de hoje? Sim, hoje os debates começaram hoje às 9h30 da manhã. A acusação está expondo agora, está sustentando, obviamente, junto com o assistente de acusação, a condenação de Misael. E a defesa, por 1h30, a defesa vem para rebater as posições da acusação, obviamente, né, aquilo que a acusação vem colocando durante esses dias todos. Explorando bem as testemunhas, principalmente as periciais e o delegado Olim, que foi ouvido. E aí vem a defesa para, obviamente, mais 1h30 e réplica e tréplica. Então, até o final do dia, nós temos um resultado. Hoje, então, devemos ter aí a sentença, de fato, do Misael, se é culpado ou se é inocente. Agora, durante as entrevistas, durante as testemunhas, enquanto eles falavam, explanavam as situações, a gente teve ali uma série de contradições. Inclusive, um dos peritos, que foi quem periciou o sapato de Misael, ele, no primeiro momento, disse que era a alga e a terra da represa, depois chegou lá e disse que não era. O que aconteceu nesse momento? O que acontece é o seguinte, o perito ele tem uma função. E qual é a função? Fazer uma verificação no objeto que está sendo periciado. Ele não pode fazer toda uma articulação dentro dos fatos. Tá? Ele não pode, por exemplo, colocar o Misael na cena do crime. O que ele faz é o seguinte, é uma constatação e um resultado. Então, a partir do momento que ele pega um sapato e faz uma perícia, ele constata que encontrou um fragmento de uma alga que existe em Nazaré ou qualquer outro local, ele está fazendo ali uma constatação. E aí ele chega à conclusão, olha, realmente isso é uma alga que pode ter ali naquela represa, como de fato ele disse. O confronto, a contradição que existiu foi em relação à terra, né? Ou seja, ele disse num primeiro momento, quando a defesa explorou, de que a terra não era compatível com a terra existente na lagoa, lá na represa de Nazaré. Mas aí, na repergunta pelo promotor, aí ele volta atrás e diz que, na verdade, ele não pode afirmar, mas também não pode negar. Então, teve um prejuízo. Então, não foi bem uma contradição. Ele sustentou uma situação e, posteriormente, ele diz, olha, não dá para dizer se essa terra é de lá ou não. Tá? Então, essa é a contradição, a suposta contradição. Ontem nós tivemos um outro perito, também que foi ouvido, que foi o Renato Patoli e o Hélio Ramacciotti. Eu acho que foram dois pontos importantes. Por quê? Porque, na verdade, um descreve o local, ou seja, o levantamento de local do crime, no momento em que o veículo foi retirado, e aí teve uma simulação, né, uma reconstituição de como é que esse veículo teria sido lançado para dentro da represa. Né? E o outro perito é com relação à questão da constatação da alga, aquela coisa toda que já vem também sendo discutido nos dias anteriores. Tá? E aí nós tivemos também o depoimento, que é o interrogatório do Misael. Né? O Misael foi bem explorado pela defesa. Nós percebemos ontem que imediatamente o promotor de justiça não fez reperguntas para o Misael. Ele não quis, né? Não quis, abriu mão desse direito que a promotoria tinha, porque ele entendia que, na verdade, a defesa tão somente explorou quanto a fatos relacionados a Misael e não fatos relacionados à perícia. Você acha relevante o fato dele ter mostrado a deficiência que ele tem na mão direita e também no pé direito, afirmando que ele não seria capaz de atirar com a mão direita em Mércia justamente por conta dessa deficiência? Isso é relevante de fato? Olha, eu acho que todas as informações são relevantes para um julgamento, porque como eu já adiantei anteriormente, eles trabalham com fragmentos de provas, não tem uma prova robusta, uma prova completa. O que você tem são fragmentos. Então, por exemplo, o fato dele ser destro e ele ter uma deficiência na mão, ou seja, ele não tem um dedo, né? Então ele tem dificuldade, segundo o depoimento dele, ele tem dificuldade de fazer qualquer disparo de arma de fogo.
Entretanto, o promotor já rebateu que numa outra ocasião ele até disse para o promotor que poderiam para o stand de tiro para poder mostrar o quanto ele atirava e quanto ele atirava bem, né? Então tem essa posição do próprio promotor. Então hoje nós temos essa situação, né? Os debates e no final do dia o Conselho de Sentença, 5 mulheres e 2 homens, se reúnem dentro de uma sala secreta e através de uma cédula sim, uma cédula não, eles vão decidir com relação se é inocente ou é culpado o Misael. A gente consegue ter uma ideia de quantas horas devem durar esses trabalhos finais no dia de hoje? Nós temos aproximadamente entre debates 6 horas. E aí você tem mais ou menos 1 a 2 horas de decisão do Conselho de Sentença, porque o Misael responde por um homicídio triplamente qualificado. Então tem que verificar primeiro a questão do homicídio e depois a questão das qualificadoras. Tá certo. Bom, o doutor Eduardo Leite vai ficar com a gente hoje, ao longo dessa manhã, contando tudo o que está acontecendo neste provável último dia, né, de julgamento do Misael Bispo de Souza, e traz todas as informações para a gente logo mais. Te espero. Até já, doutor Eduardo. Até já.